Como ter sucesso na formação de pastagens, aula número 9. Se você não assistiu a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é só digitar como ter sucesso na formação de pastagens, que vai aparecer a playlist aí com todas as aulas, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir sim com esse desenvolvimento, simplesmente curtindo o vídeo, simplesmente se inscrevendo em nosso canal se não é inscrito, simplesmente compartilhando essa aula, essa informação com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal. Eu serei muito grato a você, tá bom? Como ter sucesso na formação de pastagens, aula 9. Vamos falar sobre adubação de formação. A adubação é muito importante na formação de uma pastagem. A adubação de formação vai ser basicamente uma adubação fosfatada. A adubação fosfatada é muito importante para a formação de uma boa pastagem, pois no início do desenvolvimento do capim, da plantinha forrageira, a plantinha tem uma grande necessidade de fósforo no início do seu desenvolvimento. O fósforo vai ajudar no enraizamento, deixando raízes mais fortes, plantas mais fortes, vai ajudar no perfilhamento, no crescimento da planta. Então é fundamental uma boa adubação fosfatada na formação, no plantio. E qual adubo que eu vou utilizar, professor? Dar preferência para fontes de fósforo mais solúveis, que vão estar prontamente disponíveis para a planta utilizar. Então usar aí o superfosfato simples, ou o superfosfato triplo, ou o fosfato monoamônio, ou o fosfato de amônio. Usar o MAP, usar o DAP, o super simples, super triplo. Fontes solúveis, fontes que serão rapidamente disponibilizadas para as plantas. Nos primeiros dias de germinação ali, primeiro dia que a planta germina, as exigências de fósforo são maiores. Então você jogando essa adubação fosfatada, você vai estar ajudando a formar um pasto mais forte, mais vigoroso, a ajudar no desenvolvimento de raízes, no perfilhamento, no crescimento dessas plantinhas. A quantidade de fósforo a ser aplicado deve ser calculada de acordo com o teor de fósforo do solo. Você tem que fazer uma análise do solo para ver o teor de fósforo que tem em seu solo e fazer uma análise texturial do solo para saber qual o teor de argila que seu solo tem. Baseado nesse teor de argila e no teor de fósforo do seu solo, que será feita a recomendação de adubação fosfatada, da dose de fósforo que você vai jogar por hectare. Somado a isso, quantidade de fósforo da sua análise de solo, teor de argila de sua análise de solo, você vai ver a exigência da planta forrageira. Plantas de alta exigência em fósforo, você tem que jogar mais fósforo. Plantas com baixa exigência em fósforo, você vai jogar menos fósforo, tá? Então, por exemplo, o Mombaça tem uma alta exigência em fertilidade do solo. Então, uma planta de alta exigência. O Tanzânia também. Já o Braquiarão Marandu é médio, o Piatã é médio, o Charaés é média, o Maçai é médio, o Midícola é baixa. O Decumbis também é baixa. O Andropógon também é baixa. Tá? Então, você vai ver aqui ó, o teor, a disponibilidade de fósforo no seu solo, tá? Que depende também do teor de argila. Então, aqui é um solo mais arenoso, um solo misto, um solo argiloso e um solo muito argiloso. Tá? Então, de acordo com a análise de solo, você vai ter uma baixa disponibilidade de fósforo, uma média ou uma adequada disponibilidade de fósforo. Se tiver adequada, está muito bom, mas já vou dizer, 99,9% dos solos brasileiros são deficientes em fósforo. Tá? Então, quanto maior o teor de areia no solo, ou quanto menor o teor de argila, menor vai ser a quantidade de fósforo necessária para você adubar, para você jogar no solo, tá? Devido à menor fixação do fósforo no solo. Então, os solos mais argilosos, você precisa jogar mais adubo fosfatado, porque você vai ter uma maior fixação. Solos mais arenosos, você joga menos fósforo, tá? Por isso que é importante fazer uma análise
a sua quantidade de argila, para saber o teor de argila do seu solo. É fundamental para a recomendação de adubação fosfatada, a análise que vai determinar o teor de argila do seu solo. E aí, de acordo com o capim, se é um capim de alta exigência ou um capim de baixa exigência, você vai recomendar a dose de fósforo, a dose de P2O5. Tá? Então aqui, ó, um solo com baixo teor de fósforo e um solo arenoso, um capim com alta exigência, você vai ter que colocar 40 kg de P2O5, tá, por hectare. Já se for um baixo teor de fósforo, mas um solo muito argiloso, um capim de alta exigência, você vai ter que jogar até 100 kg de P2O5 por hectare. Então você vê que a recomendação de adubação fosfatada depende do teor de argila que o seu solo tem. Tá? Já capins com baixa qualidade, com baixa exigência, né? Capins com média baixa exigência, solo argiloso com baixo teor de fósforo, 30 kg de P2O5. Solo arenoso, né, com baixo teor de fósforo, 30 kg de P2O5. Solo argiloso com baixo teor de fósforo, 60 kg de P2O5. E já se o seu solo tem um bom teor de fósforo, já tem a quantidade adequada de fósforo, você não precisa nem aplicar fósforo. Mas já adianto que os solos brasileiros são pobres em fósforo, são deficientes em fósforo. Tá? E é muito bom você fazer adubação fosfatada na formação, junto com o plantio, junto com a semente, jogar o adubo junto com a semente. Pode até misturar o adubo com a semente e jogar esse adubo junto com a semente. Em plantadeiras, você consegue jogar o adubo bem perto da semente, né? Ou se for um plantio a lanço, você pode jogar o adubo em área total, tá? E depois jogar a semente ou jogar o adubo misturado com a semente, tá? Em torno de 20, quando as plantinhas estiverem com 20 a 30 centímetros de altura, né, você pode fazer uma adubação de cobertura usando um adubo nitrogenado e um adubo potássico. Tá? E aí você faz uma adubação de cobertura. A recomendação de adubação também depende da análise do solo, depende da espécie forrageira, depende da quantidade de UA que você quer botar por hectare, tá? E do nível de potássio do seu solo, nível de matéria orgânica do seu solo. Tá bom? Então chegamos ao final de mais uma aula onde eu falei sobre a adubação de formação. É fundamental você fazer uma análise de solo, foi a primeira aula, fazer uma análise de solo para que você conheça a fertilidade do seu solo, tá? Conheça o nível de fertilidade do seu solo para que sejam recomendadas a sua correção de solo ou não e as doses de adubo fosfatado, nitrogenado e adubo potássico, tá bom? Então, nessa aula eu falei sobre a adubação de formação. A adubação fosfatada é fundamental para uma boa formação de pastagem, para o desenvolvimento de raiz e para ter plantas bem formadas. Tá? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Se essa aula foi importante para você, trouxe uma informação nova, trouxe um conteúdo novo, não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Não esqueça de compartilhar essa aula com 10 amigos, com 10 pessoas, com 10 grupos ligados ao agronegócio, porque fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal, e eu serei muito grato a você. Que Deus te abençoe abundantemente, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus. Um abraço, até a próxima aula.